Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula número 5. Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre operadores matemáticos e não só, no caso, operadores aritméticos, operadores de comparação, operadores lógicos, operadores de atribuição. Vamos ver os 4 tipos principais de operadores aqui no JavaScript. Vamos ver de um jeito simples de entender, com exemplos não muito complexos, para ficar bem patente na vossa mente, porque nós vamos fazer bastantes exercícios, desculpa, bem lá mais para frente. Então, vamos lá começar. Essa aula é a aula número 5. Então, nós estamos na aula número 5. Eu vou criar uma pasta também, aula 5. E nessa pasta vou criar o arquivo, no caso index.html. Então vai ser a aula de operadores. Assim, ok. Perfeito. Então, o que é que vamos fazer nessa aula? Nessa aula, nós vamos começar a estudar os principais tipos de operadores existentes no JavaScript, né? E JavaScript, na verdade, tem 4 tipos principais de operadores que nós usamos bastante. O primeiro que a gente vai começar a falar vai ser sobre operadores aritméticos. A aritmética, basicamente, estamos a falar de matemática, né? Operações matemáticas, no caso, aquelas operações básicas matemáticas de soma, multiplicação, divisão, resto da divisão, subtração, né? Então, esses são operadores aritméticos. Então, operadores aritméticos, assim, boa. Operadores aritméticos. Então, é aqui onde nós vamos aprender a fazer operações matemáticas básicas, né? Com JavaScript. Nós já aprendemos a criar variáveis. Então, vamos dizer que eu queira criar uma variável N1, que é referente ao número 1, e falar que o número 1 é igual a 5. E agora quero criar uma outra variável, só que dessa vez variável número 2, e quero dizer que essa variável tem o valor 2. Então, vamos lá ver como fazer uma operação aritmética básica de soma, né, para guardar o valor da soma entre número 1 e número 2. É muito simples. Soma aqui mesmo utilizando o sinal mais. Então, se eu utilizar mais é porque estou a querer fazer soma de alguma coisa. No caso, eu quero somar o número 1 e o número 2. Então, a variável soma guardou automaticamente o resultado desse exercício, ou dessa operação. Então, agora eu já tenho a minha soma aqui. Se eu rodar o Live Server, vai abrir o navegador, vamos inspecionar e voilà. Nós temos aqui, atualizar, fazer isso daqui. É melhor eu pegar e fazer isso daqui assim. Ok, então eu tenho aqui o resultado que é 7, que é a operação aritmética, né, de adição, no caso, entre o número 1 e o número 2. E a mesma coisa eu posso fazer com outros operadores, com outros sinais matemáticos, né? No caso, subtração. Então, eu posso criar aqui uma variável constante chamada sub da subtração e dizer que agora eu quero fazer um número 1 menos o número 2, que no caso teria o resultado 3. Então, aqui eu vou escrever soma, dois pontos, e aí nós depois mostraríamos a soma, certo? Mais ou menos assim, assim. E outra coisa aconteceria com a subtração, né? Então teríamos soma, sub, e no caso os nossos resultados está aqui. Soma, no caso, seria 7 e a subtração seria 3. A mesma coisa aconteceria com outras operações, como a operação de divisão e a operação de multiplicação. Então, posso fazer a divisão usando o barra, é o símbolo usado para fazer divisão entre números, e o asterístico é usado para fazer a multiplicação entre números. Então, se eu escrever aqui div
E aqui escrever multi, que passar o resultado da div, no caso, aqui passar a variável multi, porque é onde vamos querer apresentar a multiplicação. Então aqui viria, né, 5 a dividir por 2, que no caso seria, deixa-me ver, 2,5. Aqui seria a multiplicação, né, de 5 vezes 2, que seria 10. Então teríamos 7 aqui na soma, 3 na subtração, 2,5 e aqui teríamos o resultado de 10. Então, como podemos ver, 7, 3, 2,5 e 10. Então, os operadores aritméticos são esses, muito básicos de se usar. Então, nós podemos fazer aqui um console.log dizendo operadores aritméticos. Então, faço isso e faço isso assim, para agrupar de uma forma bem mais organizada. Console.log e vou fazer isso assim, ok. Então, só para tentar organizar melhor, né? Então, temos aqui os operadores aritméticos. Além de operadores aritméticos, temos também operadores de comparação. Operadores de comparação servem para nada mais, nada menos que comparar valores, comparar resultados, comparar números, comparar expressões, comparar o que você quiser. Vamos supor justamente o número 1 e número 2. Queremos comparar a variável número 1 e a variável número 2. Na verdade, o valor delas. Eu quero saber se o N1 é igual ao N2. Será que é? Será que o valor que está no N1 é igual ao valor que está no N2? Vamos usar ainda isso num console. No console.log. Assim. E salvar. Falso. O valor que está na variável número 1 não é o mesmo valor que está na variável número 2. Porque no número 1 temos o valor 5. E no número 2 temos o valor 2. Mas se eu vir aqui e dizer, olha, agora o N1 também tem o valor 2. Então, N1 é 2 e o N2 também é 2. E salvar, vai ser o resultado true. E nós aprendemos que isso é um booleano, certo? Então, um booleano, tipo de dados booleano, é verdadeiro ou falso. True significa verdadeiro, false significa falso. Então, nesse caso, sim, o número 1 é igual ao número 2. Aqui, o igual, nós fizemos desse jeito aqui. Tá? Esse é o operador de comparação. Então, usa-se dois iguais para comparar números, dois iguais. Se você tiver usar apenas um igual, é atribuição, e vamos ver já já. Por exemplo, isso que nós estamos a fazer sempre aqui usando um igual é atribuição. Estamos a falar que a variável número 1 recebe o valor 5, tá? Então, mais ou menos assim. Tá bom. Outro operador, né, no caso, seria, nesse caso nós fizemos a comparação usando o igual. Mas reparem só uma coisa. Eu vou apagar isso e vou colocar aqui 5. Nesse caso eu vou falar, olha, 5 é igual a 5. Na mesma, seria true, né? Então aqui continua true. Se eu falar 5 é igual a 3, seria false, certo? Ok. Mas e se eu vir e digitar, olha, 5 é igual a 5? Sabemos que esse 5 é um número, é um number, e essa aqui é uma string. Então me diz aí, o 5 de número é igual a 5 de string? Sim, é igual. No JavaScript é igual. Então, se nós vermos aqui, o resultado é true. Porque o JavaScript entende que quando nós usamos dois iguais, nós estamos a comparar o valor. Tá? Estamos a comparar o valor. O valor 5 daqui é igual ao valor 5 daqui? Sim. Mas quando usamos três iguais, nós não estamos apenas comparar o valor, estamos a comparar o valor e o tipo de dados. Então, o tipo de dados que tem o valor 5 nesse lado aqui é number, mas esse tipo de dados, apesar de ter o valor 5, ele não é number, é string. Então, aqui seria false. Podemos ver, false. Para notarmos facilmente, eu vou fazer isso. Vou copiar desse jeito. Então, e desse jeito também. Ok. Comparar desse jeito é igual a comparar desse jeito.
mas é diferente de comparar desse jeito, porque aqui tem 3 iguais, e ele, além de verificar o valor, verificar também o tipo de dados. Então, os 2 primeiros vão ser verdadeiros, já o último vai ser falso. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Aqui nós estamos a falar de operadores de comparação. Operadores de comparação. Assim. Ok. Além esses dois, né, que dois iguais e esses 3 iguais, nós temos mais 2 tipos, que são diferentes, o maior, né, e por aí vai. Então, eu posso vir e perguntar, olha, console.log, número 5 é maior, né? Maior é seta para frente, que 9, aqui vai dar falso. Na quinta, na 1, 2, 3, na quarta comparação, né? Vamos ver que o valor que vai aparecer vai ser falso. Então, veio falso na linha 32, e a linha 32 é essa daqui. Então, 5 com certeza não é maior que 9. Mas se eu colocar menor, vai vir verdadeiro. Então, esse também é um operador de comparação. Mas vou perguntar, 5 é maior ou igual a 9? É falso. Mas vou perguntar, 9 é maior que 5? Com certeza 9 não é maior que 5. 9 é igual a 5. Então aqui seria falso. Reparem, é falso. Mas se eu colocar 9 é maior ou igual a 5, vamos ver que ficou verdadeiro. Desculpa, 9 é maior ou igual a 9, agora sim. E vamos ver que o resultado é verdadeiro, porque 9 não é maior que 9, mas é igual a 9. Então, ela se enquadra dentro dessa condição, maior ou igual. Ele verifica se o número é maior que 9, se não for, verifica se também é igual a 9. Nesse caso, ele é maior que 9, apesar de não ser igual. Então, até aqui está claro. Se eu colocar 11, 11 não é igual a 9, mas é maior que 9. E como ele verifica se é maior ou igual, então vai dizer que é verdadeiro. Aqui diz verdadeiro. E se eu colocar menor? Se enquadra no mesmo. 11 não é igual a 9 e também não é menor que 9. Então vai dar falso. Mas se eu colocar aqui 1, 1 não é igual a 9, mas é menor que 9. Então vai dar verdadeiro. Porque eu estou a perguntar se é menor ou é igual. Claro até aqui? Perfeito. Vamos na quinta. A quinta, nós vamos comparar o seguinte. Vamos comparar se um número, e eu vou dizer o número 1, é diferente que 5. Diferente quer dizer não é igual. Então, número 1 não é igual a 5? Sim, é verdadeiro. Porque o número 1 realmente não é igual a 5. Reparem, deu verdadeiro na linha 32. E a linha 32 é essa. Número 1 não é igual a 5. Ele é diferente que 5. Então é verdadeiro. Agora, se eu usar aqui 5, 5 é diferente que 5? Não. 5 é igual a 5. Então essa condição é falsa, não é verdadeira. Porque 5 realmente não é diferente que 5. 5 é igual a 5. Então essa condição, no caso, daria falso. Então aqui, tá? Falso, ok? Então esses são operadores de comparação. Além desses, nós temos mais 2 outros tipos de operadores, que são operadores lógicos. Operadores lógicos são basicamente expressões de verdadeiro ou falso, né? Como nós estamos a ver aqui, está nos retornar verdadeiro ou está nos retornar falso, dependendo da comparação que estamos a fazer. E operadores lógicos surgem são basicamente esses aqui. Por exemplo, esse aqui. Verdadeiro e verdadeiro. Isso é um operador lógico. Então, operadores lógicos são e, ou não. No caso, conjunção, disjunção e o outro esqueci. Enfim, então temos o e, né? Temos o ou e temos o not, né? O negação, no caso que é assim, que é essa exclamação. Então temos verdadeiro e verdadeiro, ou então true ou false, ou então negação de true. Aqui quer dizer que verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, né? Então operadores lógicos, eu estou a falar, olha, a primeira expressão e a segunda expressão é verdadeira.
Ou então, a primeira expressão é verdadeira ou é falsa? Ou então, qual é a negação do verdadeiro? Vamos ver um exemplo. Se eu tiver aqui a usar o console.log e tiver a digitar, eu vou digitar 5 é maior que 2, vai dar verdadeiro, certo? Está aqui, linha 37, true. Eu vou comentar toda essa parte aqui para não nos atrapalhar. Aqui só tem esse. Ok, 37 agora. Linha 37 deu verdadeiro, porque realmente 5 é maior que 2. Agora eu vou falar e... Então, 5 é maior que 2? Sim, é verdadeiro. E 5 também é maior que 1? Sim, 5 também é maior que 1, vai continuar verdadeiro. Então, e é um operador lógico que compara, verifica o resultado de duas expressões ou mais. Né? Então, isso e isso é verdadeiro? É mais ou menos isso que ele está a verificar. Então, vamos dizer que essa daqui está assim. Então seria 5 é maior que 2? Sim, é verdadeiro. E 5 é maior que 7? Não, é falso. O e só dá verdadeiro quando as duas expressões são verdadeiras. Então, se uma delas for falsa, então o resultado final vai ser falso. Porque conjunção. As duas têm que ser verdadeiras para o resultado final ser verdadeiro. Então, 5 é maior que 2? Sim, é. Mas o 5 não é maior que 7. Então, contudo, todo o resultado tem que ser falso. E aqui deu falso. Claro? Então, o i faz isso. Compara duas expressões. Então, para o i só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Claro? Boa. Ok, então vamos lá num outro exemplo. No caso do ou. Ou é verdadeiro quando pelo menos uma das expressões é verdadeira. Por exemplo, eu dizer que 2 é maior que 1 é verdadeiro, certo? Porque 2 realmente é maior que 1. Se eu salvar, vamos ver que é true. Ok. Mas se eu falar ou 2 é maior que 20. 2 não é maior que 20. Se nós tivéssemos a usar o i, aqui já daria falso nessa expressão. Mas como estamos a usar o ou, ele vai dar verdadeiro. Porque está a falar, essa aqui é verdadeiro? Ou então, essa aqui é verdadeiro? E para ele não importa qual deles vai ser verdadeiro. Basta que um deles seja verdadeiro para imprimir o resultado true. Como o primeiro é verdadeiro, 2 realmente é maior que 1, então vai dar true. Então estamos aqui, true. Se os dois forem falsos, por exemplo, 2 não é maior que 3 e 2 também não é maior que 20, então aí sim o resultado vai ser falso. Tá claro? Se os dois forem falsos, o resultado é falso. Se pelo menos um for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, o resultado também vai ser verdadeiro. No caso, 2 é maior que 1 ou 2 é maior que 0, então o resultado vai ser verdadeiro. Ok, tá claro até aqui. Outra que nós temos é negação, né? Então, se eu usar console.log, falar, olha, 2 é maior que 3, 2 é maior que 3, isso é falso, certo? Porque 2 não é maior que 3. Mas vamos dizer que eu queira negar esse resultado. 2 não é maior que 3, eu sei que isso já dá falso. Mas se eu quiser negar, eu uso exclamação. Ou seja, estou a dizer, estás a ver o resultado que vai me dar aqui? Sim. Eu quero que você inverta. Se for verdadeiro, vai ficar falso. E se for falso, vai ficar verdadeiro. No caso, essa expressão nos resulta em quê? Em falso, porque 2 não é verdadeiro, não é maior que 3. Mas por causa dessa negação, ele vai pegar o falso e vai converter para verdadeiro. Então, o que era falso passou a ser verdadeiro. Se eu tirar a negação, ele ficará falso. Claro? Boa, perfeito. Nós vamos fazer vários exercícios práticos contendo todos esses operadores, não precisam se preocupar. E vamos finalizar com operadores de atribuição. Então, operadores de atribuição. Fez. Ok. Nos operadores de atribuição, nós já usamos, na verdade, bastante. Um deles é quando nós, por exemplo, criamos uma variável chamada nome e dizemos que o nome da pessoa é Cesaltino
Félix. Então, fazendo isso, nós estamos a atribuir esse igual, um único igual, refere-se que nós estamos a atribuir valor a uma variável. Até aqui está claro, já fizemos isso várias vezes. Isso significa atribuir valor a alguma variável. Então, operador de atribuição. Além desse operador de atribuição igual, nós temos um outro operador de atribuição, que no caso, por exemplo, seria, vamos dizer que estamos a criar uma variável x, e nessa variável x queremos atribuir o valor 5, certo? Mas vamos dizer que eu quero que o x recebe, agora, né, x recebe o próprio valor que já está no x, mais 1. Isso quer dizer que x, como o x, tem um valor 5, então estamos a dizer que o x vai receber 5 mais 1. No caso, o x vai passar a ser 6. Claro até aqui? Ok. Porque se virmos aqui fazer o console.log do x, ele vai nos imprimir 6. Só que nos operadores de atribuição existe algo assim. Pré-incremento. Esse pré-incremento quer dizer a mesma coisa que nós fizemos antes. Quer dizer que esse que está aqui, o valor que vem no princípio, a variável que vem no princípio, vai receber ela mesma, mais o que vem depois dela. No caso, mais 1. Se nós salvarmos, vai continuar 6. E se eu colocar aqui 2? Ele quer dizer que o x recebe o próprio x mais 2. E nesse caso, como x era 5, mais 2 vai passar a ser 7. Então, se virmos aqui, o x agora é 7. E se eu colocar aqui vezes? Exatamente a mesma coisa. Quer dizer que o x vai receber o próprio x vezes 2. Então, vai ser 10, no caso. E se eu colocar aqui divisão? Quer dizer que tem a mesma lógica. O x vai receber o próprio x, mas dividindo por 2. No caso, o resultado vai ser 2,5. Tá claro até aqui? Boa. Perfeito. Porque eu também já estou a ficar sem carga. Ok, então nós vamos parar por aqui e continuamos na próxima aula. Na próxima aula vamos fazer vídeos relacionados a todo esse conteúdo que vimos até agora. Todos os operadores que vimos até agora. Na verdade, já fizemos vários exercícios, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais e vamos estudar também sobre outros conceitos como estrutura de repetição e estruturas condicionais.